Olá, pessoal. Hoje eu vou ler um trechozinho das cartas de Cristo, que eu acho que é da 7ª carta. O Jesus Cristo fala na consciência crística e da consciência egocêntrica. E o que eu vou ler é a consciência egocêntrica. O ego aflorado, né? Então, prestem atenção, vou ler bem devagar. Os frutos da consciência egocêntrica são a discórdia, perturbações, transtornos climáticos e anormalidades, guerras, vícios de todo tipo, pobreza, enfermidades, doenças, assassinatos, furtos, mentiras, enganos, difamação, pensamentos miseravelmente baixos, pensamentos invejosos, pensamentos raivosos, mau humor, julgamentos, críticas, sarcasmos, rejeição aos demais, etc. Ele só escreveu alguns. Bom, aí você escuta falar assim, transtornos climáticos e anormalidades, sim. As pessoas têm pensamentos e ações tão ruins que forma-se uma egrégora. O que é uma egrégora? O que é uma quantidade imensa de uma certa energia negativa formada pelos nossos pensamentos e ações, que ali tem formas geométricas condizentes com aquelas negatividades. E isso gera um transtorno no planeta Terra, que é um ser vivo, embora esteja materializado, e vai começar a atuar nas energias do vento, na energia da chuva, na energia do solo da terra, na energia do ar. Na Terra tem um lugar onde existem espíritos elevadíssimos que são só luz e que, de alguma maneira, são eles que mantêm aqui o planeta Terra. Mas, se as energias são mais de 50%, vamos dizer, são 80% negativas, e as boas dos seres humanos é só um percentual de 20%, o que é que vai imperar, prevalecer no planeta? As negativas. É verdade que há ondas emitidas pelo projeto HAARP e que ativa mais as intempéries, né? E ativa mais o clima, a temperatura e os chemtrails também, com metais pesados no ar. Ativa mais a temperatura, atua também na força do vento, etc. Mas, se não houvesse esse percentual de pensamentos negativos, de crueldade, maledicência, inveja, fofoca, mentiras, etc, 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 não se formaria essa grande egrégora
né? Imagine um bolo cheio de energia negativa, escura. Mesmo com essas ondas que eles emitem, a coisa não seria tão devastadora como está sendo em todos os países. Então a coisa se concentrou lá mais nos países árabes, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Foi um desastre mesmo. Mas lá nos países árabes. Se concentrou também nos países da Europa, mas nos países árabes é pior. Na China também. Agora começou na África também, muito, muito ruim. Então, o que Jesus Cristo quis dizer com essas é isso, transtornos climáticos e anormalidades provocadas pelo próprio ser humano. Guerras, estamos aí com a guerra. Quem provocou a guerra? Foram dois seres humanos, um do lado, outro do outro, que nenhum dos dois tem interesse pela paz, nenhum nem outro. Os vícios, sim, as drogas. E aí, nos países lá fora, essa tal de droga zumbi, né? Eles parecem uns zumbis. O bom é que não fazem mal a ninguém, ficam ali, parece que até desacordados, né? E andando feito uns zumbis, feito uns zumbis. Esse vício pode ser da bebida, drogas, qualquer tipo de droga, até de remédios. A minha tia que me criou era viciada em aspirina. Antigamente a aspirina era vendida assim, nos cartuchos dessa altura, assim, grande mesmo. E então ficava lá na farmácia, pendurado na parede, e o cara ia tirar um envelope para vender. E ela dizia para mim: vai lá na farmácia e compra o pacote todo. Eles vendiam o pacote todo. Todo dia. Ah, vai lá, pega uma aspirina para mim. E às vezes era mais de uma por dia. Ah, porque eu tô com dor de cabeça. Ela já estava viciada em aspirina. Então, pessoas que se viciam até em remédio. Até em comida, café e outras coisas, né? Na pobreza pode ser uma pessoa que é pobre e se revolta por ser pobre. Ou ela pode ser rica e virar pobre também, devido às coisas que ela fez, né? Deixa eu ver outra, vou pegar outra aqui. Enfermidades. Nós é que nós fabricamos a nossa própria doença, a maioria. A maioria das doenças, você veja bem, tem médicos e até na antiguidade que lidavam com doentes e não pegavam aquele vírus, aquela bactéria que pegava em todo mundo. Por quê? Porque era uma pessoa que era boa, tinha bons pensamentos, não fazia mal às pessoas. Então, a energia, a próprio amor dentro dele, por ser uma pessoa que não prejudicava ninguém, é a sua autodefesa. O amor incondicional desenvolvido é a nossa autodefesa, tá? Até para doenças. Câncer, quem tem raiva, ódio, tem câncer. Tem certas doenças que dá problemas até nas articulações. Doenças têm certos pensamentos que dá doença nas articulações. Tem certos procedimentos e ações e pensamentos que dá problemas na garganta, na língua, nos olhos, nos rins, no fígado, pâncreas, etc, etc, etc. Assassinatos.
cara assalta alguém, não precisa matar porque a pessoa nem reagiu, ele vai, eu sou, mata porque ele se sente o herói, é o ego dele. Adora fazer isso, se sente o maioral. Mal sabe ele o que irá acontecer depois que falecer. Às vezes eu fico pensando, será que se ele soubesse o que eu sei, será que se ele soubesse, ele continuaria assassinando as pessoas? Furtos, né? A pessoa que mente muito, isso é necessidade. E para prejudicar os outros. Eu já tenho lidado com pessoas que não têm necessidade de mentir e mentem. Então, aí o que que acontece? Quando ela disser uma verdade, a gente não acredita. Isso gera energias negativas, enganar os outros, difamar as pessoas. Já inventaram coisas sobre mim. Isso é difamação, né? E pensamentos que ele fala, Jesus fala, pensamentos miseravelmente baixos. Tem muitos pensamentos ligados à sexualidade, mas são pensamentos muito baixos, termos chulos, né? Termos muito, que se diz, vulgares, gestos feios, porque o sexo é sagrado e quando o sexo é feito normalmente, né? Ele é sagrado que é para dar oportunidade a novos seres reencarnarem e outros que não têm filhos vêm cumprir alguma missão também, né? Talvez já tenham cumprido a missão de pais na outra vida, não precisam mais. Ou não quiseram cuidar dos filhos e agora querem ter e não têm. Aí é uma forma de punição também. Pode ser porque são diferentes casos. Então tem gente que fala, conversa assim numa baixaria terrível, né? Pensamentos invejosos também, forma egrégoras, né? A pessoa nem precisa ter inveja. Eu acrescentaria cobiça, né? Porque a cobiça ela é um pouco diferente da inveja. A inveja é você querer ter o que o outro tem. E a cobiça, você também deseja o que o outro tem, mas você não precisa. Você tem um carro novo que você comprou, o outro, mas ele está cobiçando a coisa do outro, ou a casa, ou o jardim, ou o quintal, né? Aquela casa que o outro mora, e isso vai gerar uma energia negativa que vai acoplar naquela casa e você às vezes chega em casa, não sente bem, você não está nem entendendo por quê. Porque tem vizinho ali que é invejoso, que está de olho na tua propriedade. Então é sempre bom, quando você sentir isso, é sempre bom ir tomar um passe lá no centro espírita, porque os seres, os guias do médium te protegem. Pensamentos raivosos. Eu conheci uma pessoa que ela dizia assim para mim: mas eu fico com uma raiva, eu fico com uma raiva. Pronto. Aí pronto, estragou tudo. Mau humor também, né? Mau humor, pessoa sempre mal-humorada. Não, me deixa, me coisa e tal. Julgar. Não se pode julgar ninguém porque a gente não sabe por que aquela pessoa tem certas atitudes. A gente não sabe. Vamos falar de um assaltante. Um assaltante já acostumou, só quer fazer isso mesmo, porque quer ficar numa boa, não quer trabalhar, e quer no final de semana ir lá para a festa não sei onde, gastar ali R$ 500 de uma vez, então ele quer assaltar, né? Mas tem o outro que assalta porque está com fome.
ou porque os filhos estão passando fome, né? Então, a gente não pode julgar, porque a gente não sabe por que motivo aquele assaltante está assaltando e por que motivo aquele outro está assaltando. E também quando ele mata, sabe lá se ele teve problemas na infância e ficou traumatizado com a mãe, então ele assaltou uma mulher e mata a mulher, ou ele assaltou um homem e mata o homem, porque ele teve problemas na infância, não conseguiu superar, problemas psicológicos, vai e pega e mata. Quer dizer, e cada caso é um caso, e às vezes ele pode ter sido enviado ali propositadamente para matar, assaltar e matar aquela pessoa, porque aquela pessoa fez isso numa das vidas passadas, matou alguém com um tiro, e ele vai lá e mata também. E por isso que a gente não pode julgar a gente, porque a gente não sabe os motivos. Você vê uma pessoa assim, muito pacífica, e de repente você é aquela pessoa discutindo com a outra, e você diz, me decepcionei com fulana. Você não sabe os motivos, você não sabe se ela tem razão ou não, você não assistiu. Para ver quem tem razão, tem que ouvir as duas partes. E nem sempre, ouvindo as duas partes, se dá a razão a um ou ao outro. Às vezes você diz, pô, mas afinal um tem razão e o outro também. Então, como é que fica a coisa? Não pode decidir, né? Criticar, né? Crítica é parecido com o julgamento. Sarcasmo, de debochar dos outros, né? Rejeição aos demais, tá aí. Vamos falar. Não podemos rejeitar nenhuma raça, nenhuma cor de ser humano, nenhuma opção sexual, nenhuma maneira de vestir das pessoas. Só a burca. A burca aí já é uma exceção, porque aquilo é um absurdo, né? Aquilo lá é um absurdo. Não é uma questão de criticar, que é um absurdo. As mulheres até parecem um escafandista, daqueles que botam aquela coisa e vai para o fundo do mar, né? Entram dentro de um negócio lá para se proteger. Isso é um absurdo. A pessoa tem que ter discernimento, o que deve falar também, o que não deve falar. Se alguém falar sobre isso, não é crítica, é a realidade que é um absurdo. Se alguém falar que aqueles muçulmanos lá, aqueles árabes, ficam jogando pedra, enterra a mulher até a cabeça e fica jogando pedra na cabeça da mulher, no olho tal, e deixam ela morrer ali no frio, ao sol, ao vento, à chuva, até morrer, e os pássaros bicando elas, morte horrorosa, não é crítica, não é julgamento. Ali é a realidade. Tá, gente? Aquilo é real, é um absurdo. Nós temos que expandir a nossa consciência e ter noção do que é julgamento, do que é crítica, tá? Temos que ter julgamento. É como o caso do apego. Alguém pediu esse livro, eu quero ler esse livro, me empresta. Não, porque eu preciso dele. Aí ela vai, você é apegada materialmente, você fala de desapego, mas é apegado. Não, porque a pessoa precisa daquele livro. Ou, se não está precisando no momento, acha que talvez precise para consultar. Isso não é apego. Apego. Exemplo de apego. A pessoa tem muito dinheiro, está precisando de uma coisa, o filho quer uma coisa e ele não compra. Porque ele é tão apegado ao dinheiro que se sair aquela quantia de dinheiro para comprar aquele negócio lá, o homem morre, né? Ou a mulher morre. Então, isso é um apego. Sovina, chamavam sovinas.
É o caso, tem um dizer lá português que os filhos passando fome, pai, eu estou com fome, ô papai, nós cá estamos com fome. E aí o pai diz assim, o saco do pão está na porta, mas está vazio. No dia seguinte, mas papá, nós estamos com fome. O saco, novamente, o saco do pão está, como que diz, está lá, vai lá, está vazio. Suvina. Isso é um exemplo de pão duro, né? Aqui falam muito que brasileiro diz que português é pão duro, né? Mas nem todos, mas eles não são muito de pagar. E, né, assim, o cara chega com um brasileiro tem um hábito, paga uma cerveja aí para mim. Eles não fazem isso. Se a pessoa for amiga de verdade, amigo de verdade, porque o português sabe ser amigo de verdade, hein, gente? Se for amigo de verdade mesmo, ele paga até. Mas se você chegar perto dele e disser assim, paga isso aí para mim, compra um cigarro aí para mim. Isso ele não faz, não. Aí o pessoal fica dizendo que é pão duro. Mas existe, sim. Existe. Alguns são pão duros mesmo. Alguns são muito pão duros. Mas nem todos, né? Não vamos julgar todos. É o tal negócio. Aí a pessoa julga todos. Não é assim também. Não é assim. Não vai julgar todos, porque nem todos são. Então, a gente tem que, como eu estava dizendo antes, né, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Até tem que aceitar o pão duro, aceita o pão duro, aceita o que gasta demais, o problema é dele, desde que ele não venha te pedir, porque desde que essa pessoa que gasta mal gasto o dinheiro, você observa que ele gasta mal gasto, demais. Não tem controle no dinheiro. E aí vem te perturbar, querer que você dê dinheiro, empreste, aí você está no teu direito de não emprestar. A hora essa você vê que ele está jogando dinheiro fora. Emprestar dinheiro para jogar no bicho. É jogar o teu dinheiro fora, não é? Emprestar dinheiro para o cara tomar cerveja. Você está contribuindo para o vício do outro. Sabe que essas coisas é tudo contado depois que a gente falece? Se você contribui, dá dinheiro para a pessoa ir comprar droga, dá dinheiro para a pessoa ir beber, tudo isso é contado do outro lado, pontos negativos. Mas se você dá dinheiro para uma pessoa comprar um prato de comida, um salgado, um refresco, são pontos contados positivos. Tudo é avaliado. Tudo é avaliado depois quando a gente falece. Por exemplo, socorrer a pessoa e não socorrer. Por exemplo, uma pessoa está sendo espancada assustadoramente e passa um homem fortão, que sabe até, tem força, sabe se defender e não faz nada, é omisso, pessoas omissas. Agora lembrei a palavra, pessoas omissas. Quando falecer, será contado negativamente para a pessoa. Pô, se você podia ajudar, ver um animal se afogando e você sabe nadar e não está muito longe, você sabe ir ali, você também não faz nada. Isso também é contado depois do outro lado. Essas pessoas que aconteceu catástrofe e fugiram, que estava vendo o que estava vindo, e ficou lá o animalzinho que ficou assim, ali,
E muitos não levam os bichos, e muitos estão presos dentro de casa, conseguiram subir para lugar alto e vão morrer de fome, frio, sede. E a pessoa deixou o bichinho lá. Não se lembrou, né? Bichinho que faz companhia a vida toda da pessoa, não lembrou. Se não correr risco de vida, pô, é só pegar o bicho e levar. Ou então não quer levar, pega nele e bota no lugar alto. Numa árvore, manda ele subir numa árvore, bota lá, no poste, vai. Então, muitos animais vão morrer, bois, porcos. As galinhas acho que morreram na mesma hora que veio aquilo, porque não são fortes, né? Muito sensível, morrem, né? Passarinhos morreram. E outros vão morrer. Ficam ali dias e dias seguros em cima dos telhados das casas, ninguém salva. São animais pesados, né? Ninguém salva, ninguém quer saber. E aí pronto. Eu vi hoje num vídeo o salvamento do cara que andava com a canoazinha aí num desses países que a gente nem escuta falar, né? Nome. Tem umas letras diferentes lá. País desconhecido. O cara andando, resgatando os gatos que estavam em cima de árvore, em cima de muro, em cima de poste, em cima de telhado, resgatando os gatos. Mas não entraram dentro das casas, porque deve ter muito gato que está em parte alta, né? Ou segurando lá no telhado em cima pelo lado de dentro. Mas resgatou um monte de gatinhos. Viu? Não se via cachorro, interessante, é só gato. Porque o cachorro, ele não pula, né? Então o cachorro, difícil salvar, só se ele se agarrar também em algum lugar. E tem pessoas que veem o outro lá, se afogando, e não podia improvisar uma corda, alguma coisa para o cara se segurar, e vai lá com a enchente. Fica só olhando, filmando, né? Filmando. Então, dependendo disso, se a pessoa teve oportunidade de socorrer tantos animais como as pessoas e não fez, porque teve oportunidade para isso, está enrascado, né? Quando falecer, pronto. Aí vão colocar ele numa terceira dimensão, próxima reencarnação, e quando chegar o último ciclo daquele lugar da nova terceira dimensão, que não será na Terra, ele vai passar isso também. Vai acontecer a mesma coisa com ele. É assim que acontece, é a lei causa e efeito. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. É isso, as pessoas não ligam, né? Eu costumo colocar no Face sobre essas tragédias que estão acontecendo em outros países e pessoas não querem ver, pessoas, não, que é para vocês se conscientizarem, para vocês despertarem, para vocês sentirem compaixão, para vocês poderem evoluir, porque se vocês sentirem compaixão ao verem essas tragédias, aí vocês já estão no caminho do amor. Agora, se você vê e não sente nada, lógico que você não vai ficar curtindo tristeza, mas naquela hora que você olha aquilo e se conscientiza e lembra, eu tenho que mudar meus pensamentos, eu tenho que mudar minhas ações, eu tenho que ser mais humilde. Quem segue as leis do Pai, Mãe, Criador primordial, ou se vocês preferirem, quem segue o amor, quem segue o que Jesus Cristo ensinou, que é a mesma coisa, que são as leis do Criador,
está no caminho do amor, né? Quem segue. Se vocês lembrar, vai ser bom para vocês. Porque só há um caminho. Você pode ser protestante, evangélico, católico, brahmane, Krishna, espírita, espiritualista, ubandista, candomblessista, ou de alguma seita, ou você pode ser Rosa Cruz, pode ser budista, e seguir tudo direitinho. Mas, se você não desenvolver o teu amor incondicional, não adianta, porque só existe o caminho. Pode você pertencer a qualquer religião, mas se você não segue o caminho do amor, nada feito. Não adianta nada. Aí vai para o outro lado. Ah, mas eu frequentava a igreja todo domingo. E daí? Mas o que é que você desenvolveu dentro de você? Ah, mas eu ia na igreja, eu lia a Bíblia todo dia. Mas não fez nada. Você não se automodificou por dentro. Você era uma pessoa tão implicante com a tua família, ou você era implicante, ficava fazendo fofoca dos vizinhos, contava os segredos da amiga para outra amiga, ou do amigo para outro amigo, fofoqueiros e fofoqueiras. Você era muito vaidoso, vaidosa, sentia vaidade, queria se mostrar, né? Se mostrar como a maioria dos artistas que gostam, né? Você pode gostar de cantar, mas não ter aquela vaidade excessiva. E esses artistas são muito vaidosos e isso aí vai tudo lá para os planetas, outros planetas. Não acreditam, depois quando chegar do outro lado, se arrepende tanto, né? Dizer assim, então era verdade. Então era verdade aquilo que eu escutava falar, que me falaram, muitas pessoas me falavam, muitas pessoas mandaram vídeos e eu não quis saber. Vai ser assim. Poxa. Então o que eu escutava naquela casa espírita, eu não liguei para aquilo, desisti, nem ia mais, então era verdade. Me deram aquele livro espírita, eu não liguei, e aquele livro falava sobre essas coisas. E aí, o que prepara o nosso espírito para a próxima reencarnação vai dizer para você: pois é, filho, agora você vai ter que reencarnar novamente e novamente uma terceira dimensão. Quer dizer, você atrasou a sua evolução. Você poderia hoje estar numa dimensão bem melhor. E aí vai. E é assim que acontece. Gente, então, é só isso por hoje. Tudo de bom para vocês.